Era o final do século XIX, e Londres vivia o auge da Revolução Industrial. A cidade era um labirinto de becos escuros, ruas apertadas e pobreza extrema. Em meio à névoa espessa que envolvia o bairro de Whitechapel, um assassino começou a espalhar o terror. Ele atacava nas sombras, escolhendo vítimas entre as mulheres mais vulneráveis, principalmente prostitutas, e desaparecia sem deixar rastros. Seu método era brutal, degolava suas vítimas com precisão cirúrgica e, muitas vezes, removia órgãos de maneira assustadoramente calculada. A polícia e a imprensa não demoraram a perceber que estavam lidando com alguém diferente de qualquer criminoso que já haviam enfrentado. Sem nome, sem rosto e sem uma única pista concreta, a única coisa que restava era um apelido que ecoaria para sempre na história do crime: Jack, o Estripador. Na madrugada de 31 de agosto de 1888, o corpo de Mary Nichols foi encontrado em Bucks Hall, com a garganta dilacerada e múltiplos cortes pelo corpo. Apenas uma semana depois, Annie Chapman foi assassinada de maneira ainda mais macabra. Seu abdômen estava aberto e alguns órgãos haviam sido removidos. A precisão dos cortes intrigava os investigadores. O assassino parecia ter conhecimento anatômico avançado, levando alguns a suspeitarem que poderia ser um médico, um açougueiro ou até mesmo um professor de anatomia. Em 30 de setembro, 2 mortes na mesma noite confirmaram que ele estava desafiando a polícia. Elizabeth Street foi encontrada com um corte profundo na garganta, mas sem mutilações. Apenas 45 minutos depois, o corpo de Catherine Eddowes foi descoberto em Mitre Square, com ferimentos ainda mais brutais. Seu rosto foi desfigurado e seu rim esquerdo removido. A mensagem deixada pelo assassino era clara: ele matava com precisão e não tinha medo de ser pego. Enquanto a cidade mergulhava no pânico, a polícia recebia uma enxurrada de cartas assinadas por Jack, o Estripador. A mais famosa delas, conhecida como Carta do Inferno, chegou à polícia junto com um pedaço de rim humano, alegadamente retirado de uma das vítimas. Escrita com uma caligrafia irregular e repleta de provocações, a mensagem parecia um aviso macabro de que o assassino estava sempre um passo à frente. Mas seriam essas cartas realmente escritas por ele ou apenas uma farsa criada por jornalistas sedentos por sensacionalismo? O caso se tornou um jogo psicológico entre a polícia e um criminoso que parecia brincar com suas vítimas e com a própria cidade. Com os jornais estampando manchetes aterrorizantes, o medo crescia e a figura de Jack, o Estripador, se tornava um espectro que assombrava Whitechapel. No dia 9 de novembro de 1888, o último e mais terrível crime atribuído ao Estripador chocou até os investigadores mais experientes. Mary Jane Kelly, uma jovem de 25 anos, foi encontrada em sua casa em um cenário de horror indescritível. Seu corpo estava completamente mutilado, os órgãos espalhados pelo quarto e seu rosto tão desfigurado que era impossível reconhecê-la. A brutalidade desse último assassinato fez muitos acreditarem que Jack, o Estripador, havia levado sua loucura ao extremo antes de desaparecer para sempre. E então, sem explicação, os assassinatos cessaram. Nenhum outro crime com a mesma assinatura ocorreu depois de Mary Jane Kelly. O monstro de Whitechapel sumiu, como se nunca tivesse existido. A identidade de Jack, o Estripador, permanece um dos maiores mistérios criminais da história. Ao longo das décadas, centenas de suspeitos foram apontados desde médicos e açougueiros até membros da realeza britânica. Alguns acreditam que o assassino morreu logo após seu último crime. Outros defendem que ele deixou Londres e continuou matando em outro lugar. Houve até teorias conspiratórias ligando os crimes a sociedades secretas e encobrimentos governamentais. Mas, sem provas concretas, tudo continua sendo apenas especulação. A única certeza é que ele nunca foi capturado. A polícia da época, sem os recursos forenses modernos, não conseguiu coletar evidências suficientes para revelar sua identidade. Assim, o mito de Jack, o Estripador, sobreviveu ao tempo, alimentando teorias, investigações e reinterpretações ao longo das décadas.
Hoje, o nome de Jack, o Estripador, se tornou sinônimo de mistério e terror. Sua história inspirou filmes, livros e séries, mantendo viva a lenda do assassino que desafiou as autoridades e desapareceu sem deixar rastros. Ele foi um gênio do crime ou apenas um louco que teve sorte de nunca ser pego? Ainda hoje, especialistas analisam antigas evidências na esperança de encontrar uma resposta. Mas talvez esse seja um mistério destinado a nunca ser resolvido. Jack, o Estripador, continua assombrando Vita Chapéu, não mais como um homem, mas como um fantasma da história.